Quer mais polêmica, doutora? Quer mais polêmica? Tem mais, quer ver? Envolvendo criança? Crianças foram flagradas amarradas dentro de uma escola infantil. Ai, Jesus Cristo, hein? 20 pessoas já foram ouvidas pela polícia, que agora passa a investigar se essas crianças, elas foram vítimas de tortura. Mas elas estarem amarradas aí já não é tortura? É isso que eu queria perguntar para a senhora já antecipou a minha pergunta, porque o meu entendimento da área do direito já é essa. Tortura. Porque a partir do momento que você amarra alguém já é tortura. Mas vamos ver a reportagem talvez primeiro? Talvez ver se tem mais alguma tortura, né? Vamos ver a reportagem que a Vamos doutora lá. Márcia vai falar. E eu quero que você entenda o conhecimento jurídico da doutora Márcia como delegada de polícia. A gente fala como estudante de direito que quer que as leis funcionem e que a sociedade se sinta mais protegida. Mas isso aqui é uma vergonha, um tapa na cara de um pai de família que luta no dia a dia para ver os filhos sendo educados de forma correta e chega ao encontro às crianças amarradas. Coloca na tela, coloca no ar. Enquanto a investigação da polícia avança, a escola infantil da Zona Leste de São Paulo permanece fechada. Mais de 20 pessoas foram ouvidas na delegacia. Os vídeos que mostram bebês com as mãos imobilizadas por lençóis e presos em cadeirinhas passam por perícia. O advogado da escolinha reconhece que as crianças são alunas e que as gravações ocorreram dentro da escola, mas ele nega que a direção sabia. O que a gente acredita é que alguém, ainda não sei exatamente quem e nem porquê, colocou as crianças naquela disposição absolutamente inaceitável, tá? Embaixo de uma pia, dentro de um banheiro. Depois do protesto na porta da escola, a Polícia Civil passou a investigar se as crianças também foram vítimas de tortura, que é um crime mais grave e sem fiança. Até então, a delegacia apurava o caso como maus tratos, que é um crime de menor potencial. Os pais que se manifestaram entendem que os filhos foram vítimas de tortura. E mais denúncias começam a aparecer. Essa mãe diz que em 2014, o filho de 3 anos de idade chegou em casa machucado. Meu filho ficava muito retraído quando eu ia deixá-lo. Ele se agarrava com toda a força em mim, não queria ficar de jeito nenhum, chorava bastante. Tinha vezes que ele chegava com hematomas, eu ia na escola, perguntava, sempre falaram, foi o amiguinho que empurrou, ele brincando, ele escorregou. Nunca assumiram que foi culpa da direção. Na minha inocência, eu jamais ia pensar que meu filho estava sendo maltratado. Na verdade, que eu estava pagando para maltratar meu filho. Olha, o que a gente está mostrando aqui, doutor, eu estou lendo os comentários aqui, agradecer ao Samuel, que fez um comentário ali no Facebook, a Beth, a Paty também, falando sobre essa questão toda, e agora a gente vê uma outra questão envolvendo crianças, doutora. E aí eu volto, antes da reportagem entrar no ar. E aí, não é tortura já estar amarradas? Sim, está se limitando os movimentos dela, sem que haja uma condição clínica para isso, vamos supor que alguém pudesse se autolesionar, mas uma criança não faz isso, isso é só para ir mantendo elas se é um banheiro. Você já pensou, Nader, você pegar e chegar em casa e colocar o bebê conforto do seu filho dentro do banheiro? É impensável isso, né? Colocar uma criança no chão de um banheiro, amarrada nessas condições. Mas nesse ponto eu admiro muito aquelas escolinhas que tem câmera em tudo que é lugar, que os pais podem acompanhar pelo celular o que acontece com as crianças. Eu estou vendo todos os comentários, obrigado pela sua participação conosco no Balanço Geral. Peço desculpas a você se talvez eu tenha tido uma reação exacerbada. Mas eu sou pai, todo mundo sabe, eu já fiz uma homenagem na semana passada para minha filha e algumas particularidades da minha vida eu acho que não precisa vir à tona, mas eu não aceito, em hipótese nenhuma, que maltrate uma criança. Nem eu. Sabe, eu não consigo entender como é que um ser humano consegue fazer isso com o filho do outro. E para você que não é pai, não é mãe... Ou com o próprio filho. Você não vai entender a minha exacerbação. Mas peço desculpas, doutora, porque é difícil, né? Não, mas ainda mais a gente que faz tanta reportagem de violência contra a criança. Mas é uma reação normal, você querer uma atividade que se resolva já, né? Se resolva desta forma. Mas como você bem disse, nós não temos leis que assegurem que isso possa ser feito sem que nós corramos o risco, sim, de ter daí... Sim, essa pessoa em liberdade e o delegado de polícia que fez a prisão, né, respondendo a um processo em razão do abuso de poder. E só para finalizar, a Paty mandou uma mensagem aqui, ó, tem um filho da cidade, não imagino ou não imaginaria o que fizesse, né, ou se fizesse algo para o meu filho, como eu agiria. Deus me perdoe, né, tinha que dar uma surra boa nessa mãe e no padrasto. A gente não estimula a violência, né, não podemos voltar à época
olho por olho, dente por dente. A gente tem a justiça para isso. A gente precisa denunciar que parentes, amigos, professores, instituições de ensino, ao perceberem uma criança com marcas pelo corpo, vítimas de violência ou até mesmo amarradas, como você está vendo aí, que a gente possa denunciar, tá bom? É assim a melhor forma, não é, doutora, da gente coibir a violência contra a criança. Ou mesmo, você que é avô, tio, pessoa que tem uma relação mais próxima da criança, a mudança de comportamento de uma criança alegre, agora uma criança acanhada. A mera mudança de comportamento já pode indicar, sim, que essa criança está sendo vítima de algum tipo de abuso. E é importante que se faça uma intervenção. Ah, mas eu não queria fazer uma denúncia e me expor. Disque 100. Você pode fazer a denúncia via Disque 100 e essa denúncia ela vai chegar no Conselho Tutelar, na Delegacia de Polícia, no CRAS, nos órgãos que podem fazer a proteção a essa criança. Mas é importante sim que não se cale. Quando nós falamos de violência contra a mulher, que você não se cale quando acompanha uma situação dessas, e 3 vezes mais quando a situação é com uma criança, porque esta não tem defesa. Infelizmente, o algoz dela pode estar tão próximo dela que não é visível, né, Nader? Façamos justiça pelas nossas crianças, que façamos justiça por esse bebezinho que eu mostrei agora há pouco, que façamos justiça por essas crianças que estavam nessa creche e estavam sendo torturadas, que possamos juntos acabar com a violência contra a criança. Mais uma vez, reitero o meu pedido de desculpas se me aprofundei ou mostrei a minha indignação sem que a gente, como pai, né, muitas vezes é difícil de separar entre o pai e o jornalista situações que envolvem violência contra a criança. Denuncie, Disque 100, tá bom?